Vou dar um beijo aqui na Zerbinati. Tudo bem, Zerbinati? Tudo bem, graças a Deus. Tô adorando você todas as sextas-feiras, trazendo dicas de patchwork. E mais do que eu estar adorando, as pessoas estão mandando e-mails, parabenizando você, pelo jeito que você explica, pelo jeito que você mostra as peças, né, Zerbinati? A gente não esconde o pulo do gato, elas falam. Não pode, né? Não, de jeito nenhum. Prazer tá nisso mesmo, de passar tudo que a gente sabe. Ó, vou fazer o seguinte, como eu faço todas as sextas, já prepararam meu cafezinho, eu vou tomar um cafezinho com a Jamile, enquanto você fica à vontade aqui no nosso ateliê para ensinar técnicas de patchwork, fica à vontade, tá, Zerbinati? Muito obrigada. Então, atendendo a pedidos, porque muita gente tem escrito também pra gente, ou até ligado, a gente trouxe algumas técnicas de aplicação. Tem muitas coisas que vocês já conhecem, mas tem muitas técnicas também que as pessoas às vezes conhecem o nome, mas não sabem fazer. Então, eu trouxe uma que vocês já conhecem, que é onde a gente usa fusible, que são esses papéis termocolantes. Nós temos o importado, temos o nacional. Os dois são quase a mesma coisa na hora de aplicar. Então, a gente pode fazer o desenho colocando um moldezinho em cima. Então, coloca em cima e risca. O meu molde é um papelãozinho, um coração, pode ser o que vocês quiserem. Ou, como ele é transparente, você pode colocar em cima e copiar. Depois que você fez isso, você vai colocar em cima do tecido, no avesso do tecido que você quer que aplique. Se for um tecido xadrez, então a gente vai tomar o cuidado, ao invés de colocar assim em pé, a gente já deita tudo, que é para ele não ficar com aparência de torto, e daí a gente passa ferro. São 4 segundinhos apenas. Depois disso, nós vamos cortar, então eu já trouxe aqui, olha, esse aqui já está adesivado. Aí nós vamos, nessa hora, cortar. Então, já passei a ferro, ele está no avesso do tecido. E agora nós vamos cortar, então, seguindo a linha que a gente traçou. A diferença do nacional e do importado é nesta hora. Em qualidade, os dois são bem parecidos. O que acontece, esse aqui que eu estou com ele em mãos, é o nacional. O que acontece é que ele fica já adesivado e eu não preciso passar ferro novamente. O importado não. Quando a gente tira, ele fica adesivado também, mas ele precisa de uma segunda etapa no ferro. Então, eu coloco, olha, esse não pega, tá? Eu coloco no tecido de fundo e aí a gente passa ferro novamente. Eu tô aqui com o nacional. Se eu for aplicar num tecido, como é o nosso caso aqui, nossos retângulos têm 14 por 16 centímetros. Eu posso passar ferro, fazer um vinco e aí posicionar o coração em cima, direcionando, olha, a pontinha e o vértice ali do coração para ele poder ficar centralizado e bem certinho. Eu posso vincar nos dois sentidos para achar o centro, para fazer qualquer aplicação que vocês forem fazer, a gente pode usar essa técnica para poder centralizar. Eu já tenho um outro aqui, olha, e esse aqui, então, eu tenho 2 corações sobrepostos, porque eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz, alguns pontinhos nós vamos fazer, e a não necessidade de fazer nesta parte aqui, olha. Onde o coração fica sobreposto, eu não preciso fazer o ponto. São 2 corações que são bem simples, até uma dica legal para vocês fazerem o painel, porque assim vocês têm linhas retas, linhas curvas, ângulo em V, o vértice e o oposto. Mas vocês podem fazer, por exemplo, sambonet. Depois a gente tem algumas coisas aqui, os meninos vão mostrar. São desenhos mais intrincados, tem peças mais sobrepostas. Então, não há necessidade da gente fazer o pontinho nessa parte que está aqui embaixo, porque ela já tá protegida. Então, eu vou começar fazendo um pontinho que vocês com certeza já viram bastante, que é o ponto caseado. Ele tem esse nome porque é o pontinho que a gente usa para fazer casa de roupa, casa de botão. Então, é assim, olha, eu coloquei aqui, saí na parte de fora, mas bem juntinho, e eu vou colocar aqui dentro e sair o mais juntinho possível do recorte. Deixei a laçada aqui atrás, então eu vou puxar a linha dentro da laçada e aí fazer o pontinho. A dica que a gente dá é a seguinte: o mesmo tamanho do meu ponto tem que ser mais ou menos a distância entre um pontinho e outro, que é para a gente poder deixar uniforme e mais bonitinho. Coloco bem próximo aqui. Depois de um certo tempo, a gente já vai desenvolvendo uma uniformidade no ponto, então vai ficando bem bonitinho.
ok? O tamanho do ponto vai depender também do tamanho da peça que eu estiver trabalhando, tá? Eu vou colocar, olha, então eu fiz alguns pontinhos, vou fazer mais um só para vocês verem bem de perto, olha. Coloco aqui, saio ali na pontinha, dentro da laçadinha. E para terminar, vocês colocam do lado de fora aqui, tá? Dá um nozinho lá atrás e pronto. Um outro pontinho que é possível ser feito, muita gente me pergunta, quando eu estiver fazendo uma aplicação em peças bem minúsculas, vocês podem usar um alinhavo bem pequenininho, olha. Um alinhavozinho mesmo. A borda do tecido já está selada e ele não vai desfiar. E o alinhavo, então, serviu para prender ele lá no fundo. Tem um outro pontinho que a gente gosta bastante também, que é a gente chama de ponto palito. Ele consiste no seguinte, é uma coisa um pouco country, primitiva. Você vai só pondo assim, olha, eu posso entortar, eu posso fazer maior, eu posso fazer menor. Não, a gente não consegue ter uma aparência aqui country, porque a gente está usando tecidinhos românticos, né? Cor de rosa, lilás. Olha, agora eu fiz um X. Então, se eu usar o tecido correto, tecidos já na linha country, mais escuros, mais tostados, xadrez, vai dar um efeito muito legal, tá? Um outro pontinho que a gente tem também, então agora eu vou aqui, olha, um pouco mais pra cá. É um pontinho que eu gosto muito. É o que a gente chama de pé de galinha. É o pontinho básico de fazer barra. Então, eu venho da esquerda pra direita, coloco aqui, olha, deixo a laçada embaixo, vou puxar um pouquinho. Vou lá pra cima, pego lá em cima. Deixo agora a laçada para cima e venho aqui embaixo, olha. Então, são sempre esses dois movimentos. Quando eu pego embaixo, a laçada fica para cima e quando eu pego em cima, a laçada fica para baixo, tá? Então, qualquer dos pontinhos servem para a gente aplicar usando o termocolante. Então, a gente vai ver agora um outro tipo de aplicação usando ainda o termocolante, só que dessa vez a gente vai fazer lá na máquina, tá? Eu vou trazer aqui, olha, o mesmo coração que a gente colocou, vou colocar bem pertinho, vou ajustar a máquina para fazer o nosso pontinho zigue-zague, vou direcionar bem no centro, olha, e a gente então vai deixar um ponto lá e um ponto cá. Esse zigue-zague a gente pode regular o tamanho dele. Se eu diminuir aqui, olha, eu posso fazer com que ele fique mais curtinho. É só seguir fazendo, bater um dentro e um fora. Vocês estão vendo aqui que eu estou girando até a mão aqui, olha. Se eu estiver fazendo uma curva bem fechadinha, eu posso até girar a mão, olha. Então, eu vou deixar aqui fora, levanto o pezinho, regulo e volto aqui dentro. Posso fazer mais uns 2 ou 3 pontos, vou ajeitando, sempre deixando a agulha embaixo do lado de fora, para a gente poder acompanhar, então, a curvatura da aplicação que a gente vai fazer. Então, não pode esquecer, para virar, deixa do lado de fora, e aí você levanta e regula, e vai fazendo sempre a mesma coisa, tá? Então, essa é a dica para a gente fazer a aplicação à máquina. Qualquer trabalho que vocês forem fazer, dá para aplicar a máquina, é mais rápido. Treinem um pouquinho que sempre dá certo. E aí a gente tem uns outros tipos de aplicação também. Esse que eu vou mostrar agora, a gente usa um papel, uma entretela, não é entretela termocolante, mas é uma entretela que a gente acha com muita facilidade em qualquer bazar. Qualquer bazar tem uma entretela que é usada para fazer gola de camisa, punho, para entretelar o tecido e deixar o tecido um pouco mais grosso. Então, eu desenhei o coração, vou colocar no direito do tecido. Dá a impressão que está errado, mas não, olha, é no direito do tecido. O meu tecido aqui, ele até não tem, como ele é um tecido de fio tinto, ele não tem avesso nem direito. Mas se tivesse, eu estaria colocando no direito do tecido. Então, como se fosse direito com direito. Então, vou colocar aqui, olha. Já deixei também no ângulo, que é para ficar mais bonitinho. E vou trazer aqui a máquina. Vou voltar para o nosso ponto reto.
A gente vai abaixar a agulha bem em cima, olha. E é só vir costurando, seguindo o desenho, o risco, fazendo a agulha coincidir bem com o risco, tá? Vai contornando a peça todinha. Eu já tenho um aqui um pouquinho mais adiantado. E eu vou pegar para mostrar para vocês, olha como ficou. Então, ele já tá todinho costurado ao redor. Do outro lado tá entretela. Se vocês não tiverem entretela, tiver um tecidinho branco, fininho, pode ser também. A entretela ajuda porque ela é durinha, tá? Mas dá certinho com o tecido também. Vou abrir aqui, olha. Então, eu não preciso nem deixar um pedacinho aberto lá do outro lado. E aí, a gente vai virar. Então, eu faço isso, olha. Puxo aqui, com delicadeza, porque a entretela é delicada, ela pode rasgar. Ela não é de tecido, ela eu diria que é mais próximo de um papel. Um detalhe, gente, antes de vocês virarem aqui a parte de cima, é necessário dar um pique no vértice, olha. O meu aqui já tá até cortadinho, mas eu posso ir até um pouco mais profundo, bem próximo, o mais próximo possível da linha de costura. Isso é necessário para que não fique repuxado aqui o ângulo, tá? Feito isso, a gente vai, com a ajuda de um hashi, algum instrumentozinho de ponta que a gente tenha, vai trabalhar a volta dele para ele ficar bem certinho. E aí, nós vamos, então, passar a ferro. Eu já tenho um aqui um pouco mais adiantado e olha, esse aqui, ao invés de fazer a costura direto, eu fui colocando uma cianinha entre as duas partes, de forma que quando eu virei, a cianinha ficou todinha para o lado de fora, tá? A aplicação é feita normalmente da mesma forma. Vocês podem usar até o ponto de pé de galinha que a gente tem ali, que vocês vão ver que fica bem interessante. Tem um aqui na frente, esse verdinho, eu vou pedir para os meninos mostrarem, esse verdinho aqui, que ele é uma técnica super interessante, que é como se fosse o rag quilt, mas é uma aplicação. Eu usei, então, um papel termocolante. Esse é bem country também, ele fica legal com tecido de flanela, com tecido de feltro, com tecido de lã, aplicado sobre um tecido de algodão ou até de algodão mesmo como esse. Então, eu fiz da seguinte forma. Eu recortei o termocolante um pouquinho menor do que o meu coração, adesivei, olha, coloquei no verso do tecido, recortei ao redor, olhem como ficou. Recortei ao redor. Depois disso, eu tiro o termocolante, coloco ele no meu tecido de fundo e ao costurar, eu vou vir então com o pezinho da máquina acompanhando a borda como se fosse uma costura normal, com margem de costura. Quando a gente termina, fica como ficou ali, sobrando um pedacinho que a gente então recorta, picota ao redor para dar aquele efeito reggae, que é bastante interessante também. Eu acho que abre um pouco o leque para a gente ter estilos diferentes de montagem. Tem uma outra técnica que a gente tem, que todo mundo me pediu bastante, que é a técnica da virada da agulha. Para pedir as técnicas, só no site, só mandar e-mail, né? Mandar e-mail. Pode entrar no site do Pano Xadrez, que só na entrar abertura... no site do Pano Xadrez e mandar e-mails, né? Mandar e-mail. Aí, ó, perfeito. Inclusive, Dotan, foi bom você lembrar que todo mundo está me pedindo o kit do que a gente traz aqui. Então, dessa vez a gente preparou, a gente tem o kit desse trabalho. Dos materiais. Dos materiais. Lá no site mesmo. Lá no site mesmo. Perfeito. Tá? Então, olha, eu usei aqui um alfinetezinho pequeno, que é um alfinete apropriado, alfinete para aplicação mesmo, para prender tudo no lugar certinho, tá? Vou pegar aqui a minha agulha. Então, para fazer esse tipo de aplicação, eu gosto bastante de usar uma linha, daquelas linhas de bordado, linha Moliné, que é bem fininha. Então, é o seguinte, eu fiz um risquinho, olha, dá pra ver, bem direitinho, bem fininho, quanto mais fino, melhor. Com um lápis ou uma lapiseira, tá? Não precisa se preocupar porque não é um lápis especial, é um lápis comum. Quanto mais fininho esse risco, melhor então. Então, olha, eu vou colocar aqui, olha. A minha linha tem que ser da cor do tecido ou da cor do fundo do tecido, tá? A gente vai passando a agulha ao redor mesmo, é por isso que ele chama vira da agulha. Então, é o seguinte, olha, onde tá saindo a minha linha, eu venho aqui, coloco na mesma direção e saio um pouquinho adiante, pegando uma pontinha bem fininha, olha. Na mesma direção e
pontinha, bem na pontinha, o máximo que eu puder. Eu não posso inclinar esse pontinho que eu vou fazer agora. Ou seja, eu não posso ir nem mais adiante, nem mais para trás. Tem que ser na mesma direção e a gente, então, vai arrumando. Depois que faz o pontinho, você arruma o próximo. Não se importe nem muito para frente, nem muito para trás. O importante é o que vem logo após. Então, esse é o ponto que a gente chama virada da agulha, olha. Então, vou dobrando, vou acompanhando o meu risco e vou fazendo esse pontinho todo ao redor. A gente tem que lembrar de fazer o pique aqui no vértice, olha. Então, já que ele tá pertinho, eu vou mostrar mais uma vez, olha. Arruma. Dobra bem em cima do pontinho, pega na mesma direção e sai ali adiante para ficar o pontinho bem invisível. Ok? Agora, uma dica legal é a seguinte, vou virar aqui só um pouquinho para mostrar a ponta. Quando a gente chegar aqui, eu estou vindo por esse lado, então eu vou dobrar a pontinha aqui, olha, e vou dobrar esse lado, e vou vir costurando. Quando eu chegar na outra ponta, eu vou dobrar, então, a outra pontinha, que eu vou ficar com uma ponta bem acuradinha, bem certinha, para fazer o trabalho ficar bem perfeitinho, tá? Então, esse é o ponto virada da agulha que todo mundo pede. Depois que a gente fez essa aplicação, a gente pode, então, fazer um pique atrás do trabalho e encher com alguma coisa para ele ficar em alto relevo, com plumante. Se não tiver plumante, pode até ser algodão, mas com plumante fica mais interessante. E aí nós temos um outro pontinho que eu sempre falo, que a gente tem alguns pontos diferentes. Vou ficar com a minha agulhinha aqui na mão. Tem alguns pontinhos diferentes que as pessoas às vezes acham, porque o nome dele é Invisible Appliqué. Como esse ponto é conhecido como ponto invisível, as pessoas acham que é a mesma coisa, mas na verdade não é. Um é uma coisa e o outro é outro estilo de trabalho. Então, olha, eu fiz da mesma forma o risco na minha aplicação e eu fiz o risco também no tecido de fundo, o mesmo risco. E aí eu vou passar, dessa vez, primeiro aqui, olha, na parte de baixo, bem no ângulo, e vou passar aqui na parte de cima também, bem no ângulo. Esse ponto é uma delícia de fazer, eu acho que ele combina com alguns tipos de desenho, como os circulares, e como o coração, por exemplo, ou círculos. Eu vou colocar a minha mão aqui embaixo, os 3 dedos aqui embaixo, e esses 2 dedos eu vou segurar a parte de cima. E ele consiste no seguinte, olha, eu fiz um pontinho aqui, agora eu vou fazer um pontinho lá. Seria como um alinhavo. Pego um pedacinho lá, volto e pego um pedacinho aqui. Eu vou ter que ter o cuidado de manter mais ou menos a mesma distância na parte de baixo e na parte de cima. Mas de vez em quando a gente vai conferindo para ver se os dois estão acompanhando, se a gente está indo na mesma distância ou na mesma velocidade, percorrendo o mesmo caminho, tanto em um como em outro. Ó. Então, eu vou lá e volto aqui em cima. Depois que eu fiz um tempinho, alguns pontos, uns 5 ou 6 pontinhos mais ou menos, eu simplesmente puxo, olha. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu tirar a mão e puxar para vocês verem. Conforme a gente puxa, eles chegam no lugar e aí é só continuar costurando, olha. Então, um pontinho aqui e um pontinho lá. Seguindo o desenho, o risquinho em cima e o risquinho embaixo. Esse é muito fácil. Eu acho que a dificuldade maior mesmo é ter a mesma distância num lado e a mesma distância no outro. Fez um pedacinho, a gente puxa e eles se encaixam e ficam bem bonitinho, tá? Eu vou pegar o trabalho pronto aqui pra gente ver algumas coisas. Nós vamos continuar esse trabalho na semana que vem, porque a gente fez... outra coisa também que o pessoal tem pedido bastante, que é esse canto mitrado. Canto mitrado é esse cantinho que termina em V aqui, que algumas pessoas têm dificuldade. Então, eu vou mostrar para vocês algumas variedades que a gente pode ter. Olha. Esse aqui a gente fez aplicando com ponto invisível, mas usando a entretela do outro lado, tá? Esse aqui eu preguei com ponto decorativo à máquina, também com a entretela, mas pregando com ponto um pouco mais para dentro, então ele ficou com essa bordinha aparecendo, tá? E vou virar aqui, esse é o reggae, que a gente viu agora há pouco, vou mostrar o avesso desses dois aqui de baixo, olha. Esse aqui é o avesso do ponto invisível, e esse aqui, então, é o avesso desse último que a gente fez,
Olha que bonitinho fica. Perfeito, hein, Zerbinati? Viu? Que Muito delícia. É Você vê que o avesso, né? é muito importante o avesso. A gente tem materiais muito bons, como o caso da nossa entretela, que o pessoal tem trazido bastante aqui. Mas até sem a entretela a gente pode usar, até sem o termocolante. Então não é por causa disso. Esses materiais que o Maurício vai mostrar aqui na frente, encontra tudo lá no seu site e também na loja, né, Também, Zerbinati? tudo no site, tudo na loja física também. Você quer agradecer o Fernando Maluhy, né? Quero agradecer o Fernando Maluhy, todos esses tecidos são de lá. E quero agradecer também a Minuano, o Nilson, nosso amigo Nilson. Os dois parceiros da Zerbinati que têm ajudado a Zerbinati a vir aqui todas as sextas-feiras também.